Ibovespa 114.380 pontos, mesmo com clima de tensão. Coronavírus, muita gente está assustada com o caso do coronavírus. Não é bem por aí, a gente tem algumas notícias de que, de fato, houve aumento na quantidade de registros, mas não necessariamente pessoas a mais aí avançando com esse problema tão sério, né, tão grave que é o coronavírus. Dólar anda de lado, mas assusta ao longo da semana, também outra notícia importante, né, que a gente teve uma leve queda, mas temos aí na semana muitos pontos de susto, aí, muitos pontos de tensão, né? Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia. Olha a fala do nosso ministro, né? Vamos entender o que ele quis dizer, se foi um comentário infeliz, né? Aparentemente foi. E além disso tudo, a gente vai trazer também o resultado dos bancos, né? Os bancões cresceram somando aí 18,4% no ano passado, somando 86,6 bilhões de reais. E a agenda para a semana também falar de IPCA 15, CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do mês de janeiro. Para trazer essas informações e entender melhor, a gente vai comentar com o nosso grande, ilustre economista Vinícius Campos, professor da Você Bancário. Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento vocêbancário.com.br, carreiras e certificações. Fala bancário, fala bancária, futuros bancários também. Rodrigo Arboes aqui, fundador da Você Bancário, trouxe o nosso economista Vinícius Campos para falar de economia, como sempre. Fiquei 2 semanas aqui afastado por razões aí de saúde, já estou bem melhor, e o Vinícius tocou com maestria, como sempre, né? Um grande economista, um grande parceiro nosso. Se você ainda não segue o canal ou o nosso Spotify, não sei onde você está escutando ou assistindo essa edição do Bank News, do Jornal do Bancário, deixa seu like, faz sua inscrição, divulga para os seus colegas de agência, do banco ou de qualquer setor que você trabalhe aí na instituição financeira. Tá? É muito importante para nós conseguirmos chegar no máximo de pessoas possíveis para conseguirmos difundir aí conteúdo de qualidade e receber, interagir com vocês, beleza? Só mais um recado importante, vagas do CEA e do CPA 20 da Faria Lima, da nossa escola, por enquanto só presencial, estão esgotadas para o mês de março, tá? A gente não tem mais vagas. Se você quiser mandar uma mensagem, entrar na fila de espera, você pode entrar no 991869191, que é o nosso WhatsApp. 3280-9440 é o nosso telefone fixo, tá? Das 10 até as 18 horas nós estamos à disposição para atendê-lo aí no expediente comercial. Todo mundo que fizer aí o curso de março e de abril vai ganhar o bônus com todas as videoquestões, né? Então, as questões que a gente fornece para você, além das questões da apostila, você vai ter vídeos nossos comentando aí as questões do CEA e algumas já do CPA 20 também em vídeo, ok? Sem mais delongas, vamos às notícias. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Bom dia, bancário, bom dia, bancária. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo de volta aí. Vamos lá, vamos para mais uma semana. Vinícius, do Ibovespa que sobe, não sobe, o pessoal fica ancorado. O que você pode dizer para nós? A gente deve se preocupar, acalmar nosso cliente? Como que a gente deve tratar essa questão aí do Ibovespa, dessa volatilidade toda que a gente está vendo? Rodrigo, o Ibovespa segue negativo no ano, né? A queda é de 1,09%, ainda não conseguimos virar, né? Ainda não conseguimos deslanchar. Porém, na semana subiu 0,54%. Né? O curioso foi que na quarta-feira nós atingíamos uma marca de 117.414 pontos aproximadamente. Né? Parecia que a gente ia decolar de vez, né? Porém, com essa questão do coronavírus, com essa atualização na metodologia, nós tivemos aí uma quinta e sexta de impacto forte, né, no Ibovespa. Então, parece que quando a gente vai, né, quando vamos subir, né, Rodrigo, vem alguma notícia aí, algum fato que nos coloca um freio, né? Como de fato foi a semana passada, na última edição, nós também estávamos numa curva de crescimento até quarta, e aí a ata do Copom, com expectativa de um corte de 0,5, porque pode não vir para a próxima reunião, nos colocou um pouco para baixo, né? Então parece que quando a gente aponta para cima, vem alguma coisa e nos coloca para baixo. Tá? Isso está acrescentando bastante volatilidade no mercado, mas a gente vê que são correções em cima de fatos pontuais, né? Ainda nada que comprometa
uma expectativa de um mercado em alta para 2020. Parece que a gente está com esse discurso, já estamos indo para o terceiro mês do ano, e o discurso é o mesmo, né, Rodrigo? Talvez a gente seja até exageradamente otimista, mas na média é isso que o mercado está acreditando, tá? E você tem aquela percepção ainda que a gente conversou, acho que faz umas 3 edições mais ou menos, a gente estava falando sobre o clima do investidor ficar estático, né? A inércia, né? Foi esse termo que você usou, Vinícius. Você ainda sente que o investidor está esperando aquele último respiro de Selic para tomar confiança ou não? A gente já está começando a ver sinais de melhora apesar da volatilidade. O investidor, ele está na espreita, né? Porque a gente ainda não teve sinais de um crescimento sólido, né? Que faça com que tire esse investidor da inércia. E ele, devido à curva de juros, né? A gente sempre está indo para um próximo corte, ele está sempre esperando um próximo corte que faça com que o custo de crédito dele seja menor para começar a investir, enfim, girar a roda da economia, né? Então, acho que são 2 fatores importantes. O primeiro, um crescimento que poderia, talvez estivesse um pouco mais acelerado, não tivesse essa questão inercial, porque as pessoas iriam querer estar aproveitando desse crescimento. Então, sabe aquele negócio? Não cresce porque ninguém toma iniciativa porque e por isso não cresce. Então, precisa de algum incentivo aí diferente do que vem acontecendo para que aconteça esse chute inicial. Talvez o susto, entre aspas, aí, no final do corte de juros, starte essa questão aí, né, Rodrigo? É o que a gente espera. E o investidor brasileiro, ele não está acostumado com essa volatilidade de bolsa, né, Vinícius? É muito comum, as pessoas elas veem com a primeira volatilidade, a primeira negativada que o investimento, o fundo, a ação, o fundo imobiliário que seja, apresenta, a pessoa já pensa, será que eu resgato, não resgato? Então, o investidor brasileiro, ele ainda em geral, obviamente, ele é um marinheiro de primeira viagem, né, Vinícius? Exato, né? A gente não tem essa questão cultural, né, Rodrigo? Eu estava comentando, inclusive, na agência esses dias, numa reunião com um cliente, que nos Estados Unidos a cultura é quando a criança nasce, os pais começam a comprar ações para que, quando ele complete os 18, 19 anos, ele tenha recurso para fazer a faculdade, enfim, para poder estudar. Isso é cultural. E essa compra cultural de ações no mercado norte-americano faz com que o movimento de alta dela não seja tão especulativo, né? Então, até por isso, uma volatilidade menor e o investidor com maior, como que eu posso dizer, com mais estômago para absorver essa volatilidade, porque o horizonte dele é de longo prazo, né? E o nosso aqui, como a gente não está habituado, a gente investe e já fica olhando no dia seguinte, que é olhar o extrato todo dia, né? E é justamente isso que a gente tem que cultuar no nosso cliente. Olha só, investimento em bolsa de valores não é de um dia para o outro, né? É uma coisa de médio e longo prazo. Então, a falta de cultura no brasileiro nesse sentido faz com que realmente a nossa bolsa seja mais volátil e que tenha períodos de sustos aí maiores, né, Rodrigo? Sem dúvida alguma. Inclusive o dólar, né? O dólar é o que está assustando bastante, né? Fazendo conexão com as 2 notícias, inclusive, tanto do Ibovespa quanto com a fala do Paulo Guedes, que a gente vai falar lá no final. E aproveitando para falar do coronavírus, Vinícius, como que a gente deve enxergar isso, né? A gente teve, de fato, um aumento das pessoas contagiadas, isso está avançando ou não? Foi só mesmo o que a gente percebeu aí nas notícias, que foi mais o registro, né, de pessoas que começou a ficar mais efetivo, né, começou a registrar mais e detectar com mais facilidade. Isso é bom ou isso é ruim? A gente deve se preocupar com as notícias do coronavírus ou estamos aí caminhando para que ele deixe de assombrar, né, esse cisne negro? Existem alguns pontos aí, né, Rodrigo? O primeiro é que o que a gente conversou na última edição é que parece que o ritmo de contágio está diminuindo, né? Então, isso aparentemente permanece. O que mudou foi a metodologia. Então, hoje, eles estão fazendo aí os exames para chegar no diagnóstico através de radiografia e tomografia. Antes era usado uma metodologia, uma técnica de bioquímica molecular, que é o RNA, ácido ribonucleico, o nome, não sei bem o que significa, mas o fato é que era uma metodologia de exame que levava mais tempo para se chegar no resultado, isso fazia com que os números eles fossem defasados, né? E a nova metodologia se chega no diagnóstico mais rápido e, por isso,
a atualização dos números ela é mais rápida, mais eficiente, né, Rodrigo? E aí, houve um salto de infectado para 68,5 mil pessoas, né? Muita coisa, o mercado se assustou, tensionou. Na quinta-feira, que foi o que ocorreu, que a nossa bolsa caiu aí 2,6% aproximadamente, né? A gente já havia atingido, como eu disse no primeiro ponto, 117.400 mil pontos aproximadamente, e recuamos para 114 mil, e o dólar também disparou, a gente vai falar no próximo ponto aí. Mas o fato é que essa alteração de metodologia fez com que os números saltassem repentinamente, né? Mas não de infectados em si, porque possivelmente, como você bem disse a princípio, o que aumentou foram os registros, as pessoas já poderiam estar infectadas, né? O fato é que o mercado se assustou, porque o salto na quantidade de pessoas registradas foi grande. Agora, Rodrigo, tem que se considerar o seguinte: o mercado já meio que avaliava que as informações que vêm da China não são muito claras. A gente sabe que há um problema muito grande de fluxo de informações, né? Principalmente pelo regime político que adota aquele país. Então, o mercado já não confiava muito nos números, e agora com essa atualização ficaram até um pouco mais ressabiados, e isso trouxe um pouco de tensão, né? Esperar, monitorar, né, acompanhar, mas pelo que nós temos visto aí, parece que está tudo certo, né, Vinícius? Sobre o dólar, né, você citou o dólar, foi bem pontual, bem importante a gente falar do dólar aqui, porque essa semana todo mundo acho que se assustou um pouco aí com os 4,38, né, um pico nominal de cotação para o dólar, mas se a gente for olhar no acumulado da semana, ele acabou fechando até de lado, né? Qual que é a sua visão? Realmente a gente deve enxergar na mesma linha que o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ou não? Né? Claro, falando sobre dólar, né? Não sobre outros pontos aí, mas que até a gente vai comentar mais adiante. Mas você acha que a gente deve enxergar isso como algo normal, com um momento de juros baixos? Qual que é a sua visão, né, sobre essa semana no dólar, né? Entre uma fala e outra, o Guedes já deixou claro que o nosso nível cambial hoje é um dólar apreciado. Como você disse, a gente vai comentar no próximo ponto, mas o fato é que o dólar chegou a atingir 4,38 na quinta-feira, se não me engano, no começo do dia, em linha com essa questão da tensão em relação ao coronavírus, né? A gente sabe que quando tem uma tensão mundial desse porte, as pessoas tendem a caminhar, tendem a comprar moeda forte, né? E o dólar é um hedge mundial aí, é uma moeda onde as pessoas migram em cenários de tensão. Naturalmente o dólar subiu, teve uma disparada, né? E aí o Banco Central teve que intervir por 2 vezes com o swap cambial aí, né? Na quinta e na sexta, vendendo contratos futuros de dólar, operando pesado na quinta e na sexta-feira para poder manter o dólar em 4,30. Então, basicamente foi isso que aconteceu, né? Senão poderíamos ter fechado com um câmbio mais alto, inclusive, né, Rodrigo? Muita gente tem perguntado também sobre o que é swap cambial. A gente vai gravar um vídeo, eu e o professor Vinícius, né, o nosso economista, para falar sobre como funcionam esses contratos de swap cambial, porque é importante para você saber explicar para o seu cliente, tá? Não vamos aproveitar o Bank News para dar essa explicação, porque senão é muito tempo, mas a gente vai postar um vídeo aqui explicando como funciona o swap cambial para você entender, né? Entra até um pouco naquele tema de câmbio flutuante sujo, que a gente estuda no CPA, no CEA e em outras certificações. Teve até uma fala um pouco infeliz do nosso super-ministro, né, Vinícius? Ele falou aquela... Poxa, fiquei chateado. Espero que ele tenha só realmente se expressado mal, né? Mas foi bem chato, mas pensando do ponto de vista econômico, né? Como que você enxerga aí essa questão? Ele se sente mesmo otimista com juros baixos e dólar alto, né? E claro, de preferência que a bolsa suba. Você acha que então a gente deve concordar com isso? É uma boa visão do ponto de vista econômico, tá? Se gosta ou não gosta do Paulo Guedes, isso não vem ao caso. O que o nosso ministro quis dizer, e usando um péssimo exemplo, né, Rodrigo, foi que no nosso momento, né, o cenário atual, um juros menor em um câmbio desvalorizado é tão natural quanto produtivo para a economia, né? Natural por quê? Porque uma economia com juros baixos, principalmente aqui considerando um país emergente, uma economia com juros baixos e baixo crescimento, naturalmente vai ter um dólar valorizado. Não tem muito como fugir disso,
porque a gente atrai pouco capital estrangeiro, né? Primeiro em função do que a gente já havia, inclusive, comentado na última edição, né? Renda fixa com juros baixos. O prêmio é muito baixo para o investidor investir no Brasil e renda variável não tem crescimento, então não tem por que o dólar vir para o país, né? Ele acaba naturalmente indo embora e a cotação, a taxa de câmbio, ela acaba subindo. O que ele quis dizer, de um modo muito infeliz, Rodrigo, é que o cenário de juros baixos e câmbio desvalorizado é positivo para o momento que a gente vive, primeiro porque um juros baixo, como a gente também já disse na última edição, favorece o fluxo de recurso para a economia real, né? Então isso faz com que o mercado naturalmente aqueça. E o dólar valorizado também movimenta a economia via aumento de exportações. Então, basicamente, o que a gente está fazendo nesse momento é reduzindo o capital especulativo que ingressa no país, né? Porque, através do desincentivo a investir no país e passando a atrair um capital mais sustentável, né, sob o ponto de vista de comércio exterior. Historicamente, a gente também possivelmente pode ser um tema que a gente possa conversar no próximo vídeo. Historicamente, pelo menos nos últimos anos, o Brasil sobrevive via a entrada de fluxo de capital especulativo, e isso torna a nossa economia muito dependente das economias desenvolvidas, né, Rodrigo? E a troca desse capital especulativo por uma entrada via comércio faz com que a gente seja um pouco mais independente do capital dos países desenvolvidos, né? Então, foi basicamente isso que o ministro quis dizer. Reitero de uma maneira, usando um exemplo muito infeliz, porque cada um usa o seu recurso da maneira que bem entender, né, Rodrigo? E poder de compra na mão de quem quer que seja positivo, né? Nunca isso vai ser algo negativo, mas de um modo geral foi isso que ele quis dizer e levando em conta o que ele tinha intenção de dizer, eu concordo. Realmente foi uma colocação infeliz, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com o que fala, não dá para sair sendo espontâneo, até demais, né? Mas enfim, não vem ao caso, a gente não está aqui para comentar se o ministro falou por mal, por bem. A gente acredita que não, né? Mas que não foi por mal, mas tudo bem. Vinícius, quer dizer então que você está rico, né? PLR aí chegando, somando o lucro dos bancões, a gente teve um crescimento de 18,4% no ano passado. Como que você vê isso? É bom para o mercado, não é? Para você eu sei que porque você trabalha em bancão, né? Assim como eu. Se bem que a gente aqui é da turma do bônus. A turma do bônus é a turma que produz, né? Que consegue aí ganhar suas PPRs, não fica esperando aí PLR, né? A gente tem que ir atrás do bônus, produtividade, né? Vamos lá. Vamos ver o extrato no final do mês, né, Rodrigo? Como é que vai vir, né? Mas a verdade é que os bancos tiveram, sim, resultado bastante positivo, e o que eu vejo bastante cliente perguntando o banco está crescendo o lucro líquido, né, batendo recorde atrás de recorde, e as ações estão caindo, né? A verdade é que a expectativa do mercado para os bancos para o ano de 2020 é um ano mais difícil, né? Muito em linha basicamente com 3 pontos aqui, entre outros, que é um cenário de juros menor e um banco central atuante na questão do aumento da concorrência entre os bancos. A gente havia comentado de alguns mecanismos que incentivavam a concorrência entre os bancos, né, Rodrigo? Em uma ou duas edições atrás, esse foi a questão dos juros e do aumento da concorrência, da nova concorrência, né? E houve também aqui, muito importante, um aumento na contribuição sobre o lucro líquido que os bancos vão ter que recolher, e esses 3 fatores somados tendem a transformar o ano de 2020 num ano mais difícil, até por isso as ações sofreram bastante. O que eu vejo, analistas aí falando que as ações de bancos estão muito descontadas, outros analistas falando que depende de como vai ser o resultado de 2020. O fato é que os bancos sofreram um pouquinho nessa questão da cotação das ações, e muito em linha com esses 3 fatores, né, Rodrigo? Então até trazendo aqui para a realidade do bancário, né? A gente teve sim um crescimento de 18,4%, teve lucro, né? Porém, fica aí o recado, né? Fica o ponto de atenção para o bancário, né? Para como a gente vai ter que ser mais produtivo para conseguir ganhar mais dinheiro, porque o mercado está mais competitivo, né? Tem muito, a gente fala muito na atitude do profissional, né? Agora você fazer com que o banco tenha um lucro exponencial
vai depender muito mais do profissional, né, do que só da taxa de juros, né, que era antigamente algo que remunerava também bastante. E essa relação, esse novo cenário aí de taxa zero, de um banco, de um open bank, né, literalmente, né, Vinícius? Exatamente. E aí, Rodrigo, vem muito em linha com o que a gente fala bastante aqui, né? Se você considerar que a concorrência está aí e o resultado dos bancos possivelmente seja mais desafiador, eu acho que é a hora do bancário se antecipar, se certificar, se aumentar o conhecimento, aumentar o seu nível de importância para a instituição, né, Rodrigo? Para a gente aumentar justamente essa questão da empregabilidade, né? A gente tem uma empregabilidade maior aí para o ano de 2020, vai ser importante aí para o bancário, né? Se antecipem, não esperem que a sua instituição exija aquela certificação, dê um passo à frente, né? Principalmente pelo fato de que fazer as coisas sob pressão é pior, né, Rodrigo? Se você ter que tirar a certificação porque a instituição está te pressionando, o nível de dificuldade é muito maior. Então, acho que é legal os bancários, não só a questão de certificação, mas de conhecimento de um modo geral, né? De produtos, enfim. Aumentem a sua empregabilidade, que eu acho que para o ano de 2020 isso é importante, né, Rodrigo? E eu já dou até um recado. Bancária, o cliente está mais questionador, o cliente está com mais informação, tem milhares de concorrentes batendo na porta dele, sejam fintechs, corretoras. Então, você tem que se capacitar, se atualizar, tirar sua certificação. Certificação é carta de motorista. Não fique esperando o seu chefe, como o próprio professor Vinícius acabou de falar, não fique esperando o seu chefe bater na tua porta e falar, e aí, você tirou a CPA, tirou a... Cara, tira a certificação. Você está atendendo o cliente, você está trabalhando com o dinheiro dele. Eu não estou falando isso porque a gente trabalha em escola só, não. Se quiser, pega material gratuito, tem um monte na internet. Tá? Então, fica de olho, cuida da carreira, não espera você perder o emprego para falar, acho que vou tirar minha CPA, fui injustiçado. Não, vai atrás disso. É importante, né? A gente tem, você está vendo, o lucro está ficando cada vez mais apertado, o crescimento dos bancos. Então, ele precisa de você capacitado para que o cliente seja melhor atendido e, obviamente, que o acionista também lucre mais, né? Porque não é filantropia, né? Mas falando aí, aproveitando, inclusive, falando de emprego, né, Vinícius? A gente tem aí, essa semana a gente vai ter o IPCA 15, né, a agenda da semana, divulgação do IPCA 15 e do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, referente agora ao mês de janeiro, que acabou de passar. Conta para nós aí, qual que é a expectativa para esses dados aí, Vinícius? Rodrigo, embora o IPCA 15 ainda não seja o dado da inflação oficial, é uma prévia importante, e o CAGED também é um dado muito importante para a gente mensurar o ritmo que a nossa economia está crescendo, né? Como que ela vem respondendo os estímulos monetários aí do governo, né? Então, é importante a gente ficar de olho nesses dados, né? Como que eles vão vir, se vão vir acima ou abaixo da expectativa, Rodrigo, porque a nossa última reunião do Copom ela foi um pouco controversa, porque em meio à reunião pareceu que estava cravada a questão do fim do corte de juros, né? E depois teve um discurso que não deixou isso tão claro, então o mercado ainda não tem certeza se a gente de fato chegou no piso da taxa de juros ou se ela ainda vai ser cortada, embora a expectativa seja de que não haja mais corte aí pela média do mercado, o mercado já começou a precificar, né? Boa parte das instituições acreditava que poderia chegar a 4%, depois desse discurso, uma parte das instituições reprecificou para 4,25%. Então, esses dados, tal como algumas outras coisas que vão acontecer depois até a próxima reunião do Copom, são importantes para a gente entender se de fato há um espaço para um corte maior ou não. Isso, como a gente comentou na semana passada, foi motivo para reprecificar a Bolsa. Então, naturalmente, a Bolsa, a gente pode supor que a Bolsa precificou um novo piso em 4,25%, e a indicação de um corte adicional, embora não seja expectativa no mercado, de repente pode precificar a bolsa para cima. Então, são fatos que a gente tem que ficar em alerta, né, Rodrigo? E o que eu entendi, tá, Vinícius? A minha interpretação sobre a última ata divulgada do Banco Central foi que a gente teve, sim, o encerramento do atual fluxo de queda da taxa de juros, mas não quer dizer que se for necessário, eles vão cortar de novo. Acho que foi mais ou menos isso que ficou no ar, né? Você tem a mesma visão ou não? Exatamente. Até para quebrar um pouquinho aquela questão inercial, né? Eu acho que a equipe econômica também enxerga um pouco disso, né, Rodrigo? Porque
se você for parar para pensar, nem crescimento econômico, nem inflação destoaram para a gente chegar no final de um corte de juros, mas já está se olhando essa questão da inércia né, de repente, se a gente pesa muito a mão nessa questão de incentivo monetário, pode chegar numa situação em que a gente perca um pouco o controle. Então, acho que tem um pouquinho dessa preocupação, embora, obviamente, como você bem colocou, se o mercado demora para reagir, ficou sim aberta essa possibilidade de um corte adicional, né? Embora um pouco mais difícil de acontecer, mas deixou sim aberto, sim. Vinícius, acho que já está dado o recado por hoje, né? O negócio é isso, a gente tem esses dois importantes dados aí para a agenda semanal. O corte da Selic vai depender, se for necessário, a gente vai ter corte da Selic, se não for necessário, ela vai se manter. E eu acho que, assim, estruturalmente, a gente já tem aí vários economistas, você mesmo, né, falando sobre a Selic não chegar tão cedo ou não chegar mais na casa dos 2 dígitos. Isso é bom, porque a economia está produzindo, a gente não está pensando só em juros, né, em pensar em política monetária dá mais lucro do que produtividade de empresa, do que bolsa de valores, né, que nada mais é do que isso. Certo ou errado, professor? É isso aí. Tudo em linha com o que a gente falou, né? Um juros maior, ele atrai mais capital especulativo que produtivo. A gente tem uma transferência, ao meu ver, obviamente, aqui, né, Rodrigo? A gente tem uma transferência de renda da economia produtiva para o rentismo. Enfim, isso vai de encontro com a questão da distribuição de renda. Então, acho que um juros real menor, um juros nominal e real menores, incentiva o investimento em economia real, distribui melhor a renda, é positivo para o crescimento econômico, né? Embora o seu cliente se torne um pouco mais questionador, embora você tenha que ser um pouco mais especialista para dar recomendação, né, Rodrigo? Mas falando de economia de um modo geral, é um cenário benigno, sim. Bom, Vinícius, então quero te agradecer, né, por todo esse empenho, né, por trazer essas notícias comentadas para a gente, para os bancários e para não bancários também que tenham escutado esse podcast ou assistido esse vídeo. Agradeço muito por todas essas edições, né, desde o começo do ano com a gente. A ideia é que a gente consiga expandir aí o Bank News cada vez mais, o Jornal do Bancário. Então, desejo para você, Vinícius, uma boa semana, tá? E para os bancários aí que estão assistindo a gente também. Obrigado, Rodrigo. Boa semana para todo mundo. A gente acredita muito no que a gente faz, né, Rodrigo? A gente acredita muito que a nossa função ela é essencial para o nosso cliente e por isso o nosso empenho aqui em ajudar os nossos colegas, né, Rodrigo? Perfeito, Vinícius. Se você gostou dessa edição do Bank News, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, deixe seu like, se inscreva no canal, segue nosso Spotify, Google Podcast, seja onde você estiver vendo isso, faça aí uma interação conosco, siga o nosso canal e ajude a gente a prosperar, a ajudar mais bancários a se manterem sempre informados. Reforçando, vagas para o CEA e CPA 20, mês de março, não temos mais. Se você quiser, manda um WhatsApp no 991869191. Se você quiser ser avisado de todos os conteúdos gratuitos também que a gente posta, vai no vocêbancário.com.br e deixa lá sua inscrição. Faz sua inscrição que a gente vai mandar artigos, dicas de carreira, dicas para entrevistas em bancos e uma série de notícias aí quentes para te ajudar. Essa semana a gente vai soltar um áudio, né, um podcast do professor Vinícius, que estava aqui com a gente até agora, economista, falando sobre finanças comportamentais. É uma aula que ele ministra na Você Bancário Metrô Faria Lima, professor aí de alto padrão, um cara que gosta bastante aí de economia, né, também é economista. Ele vai trazer para você de forma bem simples várias dicas aí de heurística, tá bom? Então deixa aí seu like, faz seu comentário e esteja sempre com a Você Bancário. Até rimou. Um grande abraço e bons negócios. Ótima semana. E essa foi mais uma edição do Bank News, o Jornal do Bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.